E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e tem coisa que só a teoria ensina. Bem-vindos ao Salgado Social. Para quem não me conhece, eu sou formado em Ciências Sociais pela USP e sou professor desde 2014, atuando principalmente na rede particular. Já fiz um vídeo sobre coisas que eu aprendi na prática sendo professor, mas estava devendo esse vídeo para falar um pouquinho da teoria, aquilo que eu aprendi estudando para ser professor. Mas antes de entrar no assunto do vídeo propriamente dito, a semana está super corrida, então eu tive que trazer o meu tripé, meu celular, meu microfone aqui para a Unicamp para gravar. Então vai ter um pouquinho de som de carro no fundo, vai ter também um som de passarinho, porque aparentemente está tendo uma terceira guerra mundial aqui, de uns pica-pau, mas desculpa, gente. E tá tendo uma bateria estudantil também lá pro fundo da pracinha, mas fazer o quê? É a vida, eu preciso gravar e eu não tive outro tempo pra fazer isso senão agora, pessoal, foi mal. E inclusive, se você tiver interesse em saber mais do meu mestrado, eu acompanhei todo o processo, desde a montagem do meu projeto de pesquisa, até minha inscrição, fazer a prova, entregar tudo, tem tintim por tintim, inclusive escrevi meu projeto de pesquisa em live. Então, vou deixar o link aqui pra você dar uma olhadinha, aqui ou aqui, não lembro qual lado que eu aponto, acho que é pra cá, acho que eu acertei. Se você tiver interesse, olha lá. Mas vamos pro vídeo. Vale apontar uma coisa muito importante. Existe uma certa tendência de diminuir a importância da teoria em relação à prática. E isso caminha de mão dada com desvalorização da ciência e do estudo. Então, temos que tomar um pouquinho de cuidado aqui. Tem coisa que sim, só se aprende na prática. E a prática leva sim à melhoria. Mas a teoria é a soma das práticas de todos os outros que fizeram aquilo antes de você. A prática leva a teoria melhora a prática. Não caiam em um papo negacionista que engrandece a prática e apaga a teoria. Geralmente, essa abordagem se baseia no estereótipo do estudo como algo limitado e ultrapassado, às vezes até como perda de tempo. E, na moral, nada mais equivocado. Estudo bem feito, o domínio da teoria são essenciais e até um respeito com a própria prática. No fundo, esse discurso é só mais uma faceta do negacionismo científico. Então, cuidado, porque é um discurso muito sedutor, até porque apaga a necessidade do estudo prévio, deixando uma atividade aparentemente mais acessível, mas na verdade se respalda numa ignorância sobre um campo complexo. E ignorância no sentido literal, tá? Não de forma pejorativa. É anti-ciência, cara. E assim, é muito comum na galera que não domina o capital cultural para ter sucesso num campo da teoria e acaba diminuindo a importância da teoria para apagar a própria falta de conhecimento. É transformar a necessidade em virtude. Não é que falta estudo pro cara, na verdade, ele é um autodidata que não se encaixa nos moldes acadêmicos. Passarinho tão em fúria. Será que é comigo? Pô, se eu for atacado vai ser um corte bom. Quero café! Enfim, e isso é sempre acompanhado de uma visão pejorativa do que são esses moldes científicos. É um discurso falacioso e anti-ciência, e essa é a primeira coisa que eu aprendi com a teoria. A ciência não está ultrapassada. Na verdade, quem diz isso geralmente é que não consegue acompanhar. A prática sem teoria te leva a cometer erros que já foram identificados há décadas. Sério, são gerações de pessoas que fizeram o que você faz durante toda a vida. A galera vai, faz durante a vida toda, registra e passa para a próxima geração que pega esse livro, lê, atualiza e cria novos livros nesse mesmo processo. Mano, pega você, seja lá o que você fizer, e você fez por toda a vida, por 40 anos de carreira, ou no capitalismo atual, vamos ser sinceros, 60 anos de carreira. Você acha mesmo que você não teria como adicionar algo pra alguém que tá começando a fazer o que você faz agora? Tipo, sério, você fez pela vida toda, você não consegue adicionar nada pra quem tá começando. Aí você vai e diminui a teoria. Poxa, é muita arrogância, saca? Ao mesmo tempo, também ficar só na teoria não muda a realidade. E nem testa o que você tá estudando, a não ser campos estritamente teóricos, coisa muito específica, mas exceção. Tipo, geralmente dá pra testar aquilo que você estuda. Enfim, teoria sem prática é vazio, mas prática sem teoria é retrabalho. Mano, leve em consideração aquilo que as gerações anteriores fizeram antes de você. Esse tipo de estudo é muito rico e é cheio de surpresas inesperadas. Principalmente problemas de séculos de idade e que nunca foram solucionados. Rola uma empatia, saca? Eu me sinto até abraçado às vezes por livros antigos de pedagogia ou livros antigos de sociologia que falam de coisas que a gente se preocupa até hoje. Enfim, sério, cuidado com a galera que diminui a teoria. Segunda coisa que eu aprendi. O sucesso e o fracasso escolar são herdados e são forma de capital. Tô devendo um vídeo pra falar de capital pra vocês faz um tempo, mas resumidamente, capital é aquilo que você herda, que te distingue, que se acumula e que se reproduz. Então, dinheiro é uma manifestação de capital econômico e é o mais manjado. Então, vou usar como exemplo desse modelo. Você herda dinheiro, o tanto de dinheiro que você tem faz com que você seja tratado de forma diferente, é acumulável, e podemos usar dinheiro para conseguir mais dinheiro, que é a reprodução. Show! Cultura também é um tipo de capital, é o capital cultural. Você também herda o capital cultural, você aprende em casa. E esse é o ponto que eu quero chegar um pouquinho mais tarde, então vamos segurar ele um pouquinho para aprofundar depois. O tanto de capital cultural que você tem faz com que você seja tratado de forma diferente. Você consegue
consegue acumular conhecimento, cultura e tal. E com capital cultural você pode obter mais capital cultural. E esse também é um ponto-chave. Por exemplo, a criança que vive em um ambiente com livros, onde os guardiões, pais, ou sejam quem for, leem e dão exemplo, tem muito mais afinidade e afeição por ver aquelas pessoas tão importantes que não apenas o incentivam, mas também dão exemplo. Não basta os pais apenas apoiarem, incentivar o estudo, falar que é importante. É necessário o exemplo prático, faz toda a diferença. Claro que de forma alguma isso é determinismo, mas os filhos dificilmente vão muito mais longe de onde os pais foram. Ou então outros exemplos positivos, não necessariamente os guardiões, mas tipo tio, amigos próximos, primos, tal. Inclusive, esse é um dos motivos que eu faço questão de, em sala de aula, não corrigir prova, eu faço questão de ler, até para dar um incentivo para meus alunos, para mostrar que a leitura é uma parada interessante. Então, por exemplo, eu tenho muita prova para corrigir, eu deixo para corrigir no metrô, eu deixo para corrigir em casa. Geralmente eu não levo para casa, mas depois eu falo disso para vocês, outro vídeo de coisas que eu aprendi sendo professor na prática, mas eu não levo prova para corrigir para casa, eu geralmente faço em outros lugares que não sejam na sala de aula, porque eu prefiro que meus alunos me vejam lendo, até para eu tentar ser um exemplo dessa prática de estudo que é muito interessante que o aluno tenha na vida. O Bourdieu, que é o cara dessa definição de capital que eu dei para vocês, vai falar também sobre um hábitos disciplinar, como essa capacidade dos indivíduos de se concentrarem em tarefas como o estudo, de conseguir fazer um cálculo para sacrificar o presente por um futuro melhor. E isso tudo é aprendido e é aprendido principalmente em casa. Então a escola recebe as crianças esperando que elas sejam possuidoras desse capital escolar, desse capital disciplinar, e já logo distingue os alunos bons dos alunos maus de acordo com a posse dessa característica. Ou seja, esse modelo escolar só ensina para quem já sabe alguma coisa, o que acaba reforçando a dificuldade daqueles que têm dificuldade e a facilidade daqueles que têm facilidade. Evidência anedótica, mas esse é o meu caso. Eu sempre tive uma vida de classe média. Quando eu era mais novo, a gente flertou um pouquinho com uma classe média alta, mas durou pouco, infelizmente, e por isso a maior parte da minha vida eu fui classe média baixa. Só que minha mãe tem pós-graduação, o meu pai só não terminou o mestrado porque ele teve que trabalhar e não conseguiu depositar a tese dele. Ele fez todas as disciplinas. E assim, ele fez administração, trabalhou nessa área por toda a vida, mas ele também fez filosofia numa faculdade boa porque ele gostava. E meu pai foi solteiro por muito tempo e a parada dele era comprar livro. Ele colava no sebo, via uns livros da hora, comprava e deixava lá na biblioteca dele. Então quando eu nasci, eu fui cercado por uma biblioteca gigantesca, tranquilo, mais de 1000 livros, porque meu pai foi um solteirão por muito tempo. E no meio da faculdade, eu fui mexendo nos livros do meu pai, eu encontrei uma coleção de ciências sociais, umas paradas extremamente específicas, tipo os Argonautas do Pacífico Ocidental do Bronislaw Malinowski, saca? Por uma teoria geral da magia do Franz Boas ou do Maus, não lembro de quem que é, pra falar a verdade. Mas tinha esse livro. Tipo, O Capital em Português de Portugal, uma edição super antiga. E isso é muito marcante pra mim, porque eu terminei meu ensino médio sem nunca ter ouvido falar em ciências sociais. Eu descobri o curso 3 anos depois de formado, fazendo cursinho. Eu entrei na minha faculdade com 20 para 21 anos e descobri depois que meu pai já tinha tudo lá. E mais do que isso, se liga nessa minha foto de criança. Esse é o Augusto bebê. E olha o que tinha pertinho do meu ombro. Se liga nessa coleção de livros. E agora olha essa outra aqui, que é o Augusto mais velho, fazendo a primeira série do canal. Esse é o meu As Regras do Método Sociológico, que eu comprei usado na faculdade. E é a mesma coleção que tinha no meio das estantes dos livros que eu mexia. Minha mãe me mandou essas fotos 2 semanas atrás. Esse livro foi o que me inspirou a fazer o canal. Ele tava lá numa foto minha de, sei lá, mais de 20 anos atrás. Bem mais de 20 anos atrás, na verdade. É muito provável que essa foto tenha uma ligação direta com a existência desse canal e desse vídeo, sabe? O meu sucesso escolar e acadêmico deriva muito de eu ter herdado esse capital dos meus pais. Da mesma forma que o fracasso também deriva muito da herança. No fundo, é elitismo. É o nosso sistema econômico ditando quem fica onde. Os alunos indisciplinados já logo verbalizam o discurso de que a escola não é pra mim e acabam mergulhando no fracasso. E isso também volta para aquela ideia de transformar a necessidade em virtude. Não sou eu que fui negligenciado. A escola que não me agradava, não era pra mim. Até porque, se esse aluno que fracassou reconhece a escola como válida, ele também valida aquela instituição que por toda a vida o tratou como menor, como alguém pior. Então é uma autodefesa negar a escola como uma instituição válida. Mais que isso, ainda é uma arrogância, é uma percepção de superioridade naquele coleguinha que já veio disciplinado de casa e acabou tendo facilidade na escola. Aquela criança só é uma herdeira de capital cultural. É quase uma ostentação de dinheiro, só que é muito parecido com uma ostentação de dinheiro, só que como é ostentação de capital cultural e é uma parada mais velada, passa despercebido a ponto de ser naturalizado que uns são melhores que os outros. Quanto mais escondido é a distinção, mais forte e estruturante ela é. Mas na verdade é tudo herança. E a instituição escolar reproduz esse tipo de coisa. Quando o adolescente indisciplinado verbaliza que a escola não é pra ele, na moral ele tá meio certo. Na maioria esmagadora dos casos ele tá certo, na verdade. Exceto algumas escolas preocupadas com ações pedagógicas sérias, e elas são muita exceção, essa garotada é deixada de escanteio, porque é justamente a população cujos pais não possuem capital cultural e não vão ter as ferramentas culturais e simbólicas pra cobrar uma ação pedagógica específica pros filhos deles.
professores. Então, o desenvolvimento cognitivo da criança é negligenciado e com isso a criança é sentenciada a um fracasso escolar. Sentença que não é final, porque pode ser contornada, tal, mas se constrói uma estrutura cuja ascensão é muito difícil. Existe mobilidade, existe escapatória, mas é exceção. E assim, a partir de uma ação pedagógica bem feita, é possível contornar a falta de capital disciplinar. E quanto mais cedo, melhor. Então, por mais que o aluno venha indisciplinado de casa, uma estrutura pedagógica séria, bem feita, dá para contornar isso. Mas não é o que acontece na esmagadora maioria dos casos. Na esmagadora maioria dos casos, de fato, a escola não é para esse aluno. Até porque boa parte da formação dos professores negligencia a teoria. A galera nem sabe disso. Porque olha que louco, o professor que só pratica dar aula nunca parou para estudar esse tipo de estrutura. E isso passa batido e ele passa a ser um agente de confirmação do fracasso dos fracassados, que só consegue ensinar para aqueles que já aprenderam. E é isso que acontece com a maioria das escolas, com a maioria da formação de professores. E até os professores bem formados acabam sendo engolidos por escolas com a negligência consolidada em sua estrutura, porque são a maioria das escolas do Brasil. Bom, eu acabei falando só de duas coisas nesse vídeo, mas honestamente já tá meio longo e eu tô com um pouquinho de medo de ser picado por um bicho, como vocês podem ver no último vídeo, que eu fiquei com minha mão inchada por quase uma semana. Quero evitar. Então, se eu puder passar menos tempo aqui, melhor. Até porque tem carrapato estrela em Campinas, especialmente na Unicamp, tem uma plaquinha aqui perto sobre, tipo, cuidado com carrapato estrela. Se você for picado, aviso médico que você esteve aqui. E eu tô de chinelo, que tá um calor desgraçado. Aliás, Campinas aqui tem chuchu, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô em Bicas aqui, aí vai chover pra chuchu, aí eu tô de chinelo, aí eu tive que trazer minha bota e também um guarda-chuva gigante, porque vai cair o mundo. Mas, enfim, tô divagando. Acabei falando apenas de duas coisas, o vídeo já tá meio longo, vou parar por aqui. Então vamos só de duas, pessoal. Eu me empolguei até porque, tipo, educação e sociologia, se você botar um gatinho em videogame, eu tô em casa. Tinha outro só pra falar, talvez eu faça outro vídeo depois. Vamos fazer o seguinte, se esse vídeo bater 100 likes, eu já faço o próximo, com mais pelo menos 2 tópicos, dependendo de como me empolgar, sobre as coisas que eu aprendi na teoria. E também, se bater 150, eu faço o de mais coisas que eu aprendi na prática, que tem mais coisa pra falar, e é bem legal esses temas. Vamos encerrar por aqui, porque eu tô começando a me coçar por psicológico, assim, eu espero que seja psicológico, né? Galera, muito obrigado, deixa seu like, se inscrevam, manda um comentário aqui embaixo apoiando o professor que se arrisca na selva de Campinas, na pracinha da Unicamp, pra gravar vídeo. Não esqueça do seu like, se inscrevam, ativem o sininho, povo. Considerem apoiar o canal, tem a nossa lojinha de livros, tem o Pix, daqui a pouquinho eu vou lançar de novo mais vagas pro grupo interno. E pessoal,